Deus, nesse momento, Pai, nós estamos aqui para receber do Senhor, receber a Tua palavra que liberta, que transforma, que cura. Senhor, nós colocamos agora na presença o pastor Carlos Vilela. Guarda ele, a sua família, proteja e seja com ele, Pai, um instrumento para nos abençoar poderosamente. Que seja repreendido todo pensamento contrário, de distração, de cansaço, para que nós realmente possamos, Senhor Deus, absorver o máximo da Tua palavra, para sairmos daqui abençoados pelo Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 21, a partir do verso 15. Diz assim a palavra de Deus. Nesta parte desse texto fala de uma guerra, né? Uma guerra com os filisteus, inimigos ferrenhos do povo de Deus. E aqui nesse pedaço ele fala especificamente de alguns gigantes. Para ser mais exatos, foram 4 guerras e 4 gigantes que morreram. Eu gostaria de ler essa palavra com você nesse instante, para nós comentarmos um pouco sobre isso. Diz assim: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Diga comigo, Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu, depois disso, que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jaare-Oregim, o Belamita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era a haste como eixo de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé outros 6, 24 por todos, e também este nascera dos gigantes, e injuriava Israel. Porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. E estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Diga comigo assim: estes 4 nasceram de gigantes, mas caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Há um tempo atrás, eu ministrei essa palavra aqui com outro viés. Eu dei um título para ela de Aprendendo a Matar Gigantes, usando esse mesmo texto aqui. Mas nessa noite eu quero mudar um pouco o foco da mensagem, e ao invés de aprendendo a matar gigante, eu quero colocar o título de Ensinando a Matar Gigante. Pastor, mas não é tudo igual? Não. Uma coisa é nós aprendermos algo. Eu posso muito bem, durante toda a minha vida, aprender alguma coisa, e esse aprendizado ficar simplesmente comigo, e eu não passar ou repassar isso para pessoa alguma, para ninguém. Isso, às vezes, não vai adiantar nada, às vezes isso não tem serventia alguma, porque o essencial da nossa vida é quando nós aprendemos alguma coisa, e que através da nossa vida, do nosso exemplo, do nosso dia a dia, as pessoas também, elas possam aprender aquilo que nós fizemos ou estamos fazendo, para que eles possam colocar também nas suas próprias vidas. Aqui nós vemos gigantes, mas antigamente, você lembra daquele Golias lá de Davi, que Davi matou, lá no passado, quando ele era jovem, bem jovem.
Davi matou um Golias. O que eu quero que você coloque no seu coração nesta noite? Às vezes, nós temos colocado na nossa vida, no nosso dia a dia, palavras que às vezes trazem sobre nós dificuldade em nós caminharmos. Por quê? Porque às vezes nós colocamos um peso tão grande sobre os nossos ombros, que nós não conseguimos carregá-lo mais, porque às vezes nós nos cobramos tanto com algumas coisas, que nós não conseguimos a caminhada, ser uma caminhada tranquila, ou uma caminhada que alguém possa olhar para mim, e notar que na minha vida não é simplesmente algo passageiro, mas que na minha vida, na minha maneira, no meu jeito de conduzir, alguém pode estar seguindo o meu exemplo, às vezes sem nunca ter conversado comigo. O que Davi fez, Davi é conhecido na história como um homem, ele só é conhecido mais por isso, alguém que conseguiu derrotar um gigante. Criancinha de 2 anos, sabe que Davi derrotou o gigante. Mas antes disso acontecer, na vida de Davi, todas as pessoas tinham medo de gigante. Tanto que 40 anos, ou 40 dias, melhor dizendo, aquele gigante ficou atormentando, ninguém teve coragem para enfrentar o gigante. Mas o que me chamou a atenção aqui nesse texto, é que Davi foi diferente. Davi, além dele ter o aprendizado, o seu aprendizado, ele conseguiu passar isso também para as pessoas. E no final desse texto que nós lemos aqui, nós falamos sobre 4 gigantes, 4 outros gigantes, e você não vai ver em lugar nenhum desse texto, dizendo que nenhuma dessas pessoas aqui tiveram medo de gigante. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ninguém teve medo mais de gigante, por quê? Porque alguém um dia pagou o preço para matar o primeiro gigante. O que eu entendo também com essas coisas aqui? O texto está nos mostrando aqui gigantes em várias etapas da vida de Davi. Em várias etapas da sua vida, desde a juventude até na sua velhice. O que eu entendo com isso? Não importa a idade que nós temos, não importa se você é um novo convertido em Cristo, não importa se você é alguém de idade avançada, não importa se você é um pastor, catedrático, doutor na palavra de Deus, não importa se você é professor universitário, não importa se você é aluno de uma faculdade, não importa se você mora numa casa boa, se você mora numa casa ruim, eu entendo uma coisa: durante toda a nossa vida, algum gigante ou alguns gigantes vão se levantar para tentar tirar ou destruir o que nós temos de mais precioso, os nossos sonhos. Quantos têm sonhos aqui da parte de Deus? Diga amém. Isso nos leva a fazermos uma leitura da nossa vida. Nesse texto aqui que nós lemos, os gigantes foram caindo um a um. Pessoa a pessoa, tempo a tempo, eles foram caindo, um a um. E nos leva a refletir, às vezes na nossa vida. Eu sei que todos têm gigantes, cada um tem gigante, cada um de nós tem gigantes, gigantes maiores, gigantes menores, mas cada um de nós tem gigantes. Mas a pergunta e o questionamento que eu quero fazer para você nesta noite é: esses gigantes que têm aparecido na sua vida, têm sido derrotados ou têm continuado de pé, te fazendo ameaças? Os gigantes que têm aparecido na sua vida, você aprendeu a derrotá-los, ou você ainda continua a receber ameaças e ficar quieto? O que este texto histórico me faz entender?
que por maiores que sejam, gigantes não são invencíveis. Por maiores que sejam, gigantes não são invencíveis. Às vezes nós pensamos, pastor, mas é grande demais, é enorme, é muito maior do que eu. Preste atenção numa coisa: gigante pode ser grande, gigante pode ser enorme, gigante pode ter o tamanho que quiser, mas se você aprendeu com alguém, com alguma pessoa, andou com alguém, andou através do Espírito Santo e com o Espírito Santo, preste atenção numa coisa: o gigante pode ser grandes, mas eles nunca serão maiores do que você. Dependendo da atitude que eu tomar, eu vou influenciar uma geração inteira, assim como Davi influenciou. Homens que tinham medo de gigantes, agora matam gigantes assim como se estivessem matando coisas comuns. Homens que temiam, agora agem e lutam como se fosse a coisa mais normal e mais corriqueira. Por que eu estou dizendo dependendo do posicionamento ou da maneira que eu me conduzi, do meu aprendizado, das pessoas? Você pode, através do seu exemplo, ser sim alguém que as pessoas, a sua geração, a sua próxima geração, as suas próximas gerações, olharão o seu exemplo e quererão ser como você. E não vão ter medo mais dos mesmos gigantes que às vezes você tem, ou você teme hoje, ou que você às vezes está correndo deles hoje, dependendo da sua atitude. Estes mesmos do futuro, as suas próximas gerações, também não temerão os gigantes, e os gigantes cairão através das mãos deles. Através do meu exemplo, outros vão aprender a matar gigantes. O que eu entendo que esse texto aqui quer passar para nós é que não são os fortes, é que não são os capacitados, é que não são os vigorosos, não, que vencem gigantes, mas todo aquele que se coloca diante da presença de Deus, não tem gigante algum que é capaz de vencer esta pessoa que se dobra, que se coloca de joelho, dizendo: Deus, este gigante é muito grande, mas eu conheço o Senhor, e esse gigante não sabe, eu tenho intimidade com o Senhor, esse gigante não sabe, eu não vou correr mais, eu vou a esse gigante agora, em nome de Jesus. Às vezes, muitas vezes nós temos sido derrotados. Tudo aquilo que eu tenho medo, tudo aquilo que me causa tremor, tudo aquilo que é pecado, às vezes são gigantes na nossa vida. Pastor, mas como que o senhor fala isso? Às vezes eu não tenho medo de pecado, então não é gigante. Aliás, eu gosto de pecar, é bom, eu vou, peco, ninguém me vê, ninguém me acusa, ninguém na igreja, o pastor não fica sabendo, as pessoas não ficam sabendo na igreja, então o pecado não é ruim para mim, não, pode ser ruim para os outros, pastor, mas para mim não é ruim. Mas te digo uma coisa, preste atenção numa coisa, às vezes o pecado não é ruim, mas o pecado, se não for destruído, ele vai continuar sendo um gigante na sua vida, até você morrer. O pecado às vezes não pode ser ruim, mas o pecado causa destruição no seio da família, causa destruição na sua intimidade com Deus, causa destruição nos seus sonhos. O pecado pode não ser ruim, mas você, com o dia que você se colocar, se propuser no seu coração que você não quer mais estar vivendo com esse pecado, aí sim o Espírito Santo de Deus vai se levantar muito mais forte e vai derrotar esse gigante que tem te assolado a sua vida. A Bíblia diz que no verso 15, aqui que
desceu Davi com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Davi se cansou. Às vezes os gigantes da nossa vida, eles têm a capacidade única de nos acusar e de nos apontar o dedo, dizendo que nós somos medrosos, que nós não temos coragem de enfrentar esse gigante. Quantas vezes nós sabemos que nós temos em nós algo que tem tirado a nossa preciosa, íntima, valorosa comunhão com Deus através da presença pessoal que inunda a nossa vida, através do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que a coisa não está certa, nós sabemos que um gigante sempre está delimitando o nosso espaço, mas às vezes nós não temos coragem de enfrentar esse gigante e dizer: basta. Dizer para esse gigante: a partir de hoje até hoje você me amedrontou, mas a partir de hoje você não me amedronta mais. O verso 15 diz que Davi se cansou. Vai chegar um momento na sua vida, vai chegar um instante na sua vida que talvez você também vai cansar. Vai chegar um momento na sua vida que você não vai ter mais o controle, às vezes, dos seus filhos dentro da sua casa. Vai chegar um momento na sua vida que os seus filhos poderão casar, poderão mudar para outro lugar, se tornarão adultos, pessoas adultas. Você não terá mais condição de controlá-los, dizer o que fazer e o que não fazer. A única coisa que restará vão ser os seus ensinamentos, aquilo que você ensinou, ou aquilo que eles aprenderam vendo você fazer. Vai acontecer um dia que você não vai ter mais esse controle sobre as pessoas que estão tão próximas de você, e você pode estar cansado, cansada. Aí você vai ver que se realmente o que você ensinou aos seus filhos vão dar a eles força o bastante para que eles possam lutar as lutas deles e serem vitoriosos, e mais. Vão saber se o que você ensinou vão dar a capacidade amorosa para eles, para defender você do seu próprio cansaço. O que nós temos ensinado? O que eu entendo e eu vejo esse texto, Davi deixando claramente, que agora não eram mais os homens fortes, não eram mais as pessoas poderosas, não era o rei, mas eram os servos que estavam matando gigantes. Eram pessoas comuns que estavam matando gigantes. O maior sonho de Deus é fazer conosco o que Ele fez com Davi. Pastor, dá um trono para mim? Não. Fazer com que você seja vitorioso, enfrente os seus gigantes e seja vitorioso em todos eles. Existem momentos na vida que até os fortes se cansam nas suas lutas. E quando eles se cansam, é aí que entram as pessoas que estão ao seu lado e ao seu redor para socorrê-los. Preste atenção numa coisa. Aqui nesses 4 gigantes, e todos eles falam que eram filho de Gate. Era o mesmo parente daquele de Davi, que Davi matou lá atrás. O que eu entendo com isso? Todos esses 4 pereceram. O que me leva a pensar e a raciocinar? Esse homem, Gate,
gerou 4 descendentes. Os seus descendentes foram gigantes, homens grandes, enormes. Seus descendentes. Mas na mesma proporção que esse gigante, Gate, gerou filhos, está aqui o nome desses 4, a Bíblia diz também que Davi gerou discípulos também, discípulos de tal maneira que puderam repreender e ir contra todo gigante, criado então por Gate. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Uma coisa é certa, se nós estamos vencendo, ou se nós vencemos hoje, através do meu exemplo, através do seu exemplo, através daquilo que nós deixamos ou deixarmos, os nossos filhos também vencerão no nome de Jesus. Vencerão. Eu fiquei olhando aqui para um homem. Quando Davi se cansou, a Bíblia diz que apareceu um gigante chamado com um nome feio aqui de Isbi-Benob. Isbi-Benob era o gigante. Mas Davi se cansou, e ele estava na luta, ele estava em desigualdade e iria perecer. Porque esse gigante olhou para a fragilidade de Davi e viu que naquele momento ele seria vitorioso em cima de Davi. Mas a Bíblia diz que quando esse homem se levanta, esse gigante se levanta, levanta um dos que estão do lado de Davi, chamado Abissai. E a Bíblia diz que esse Abissai vai então e mata aquele gigante que estava perto de derrotar Davi e matar Davi. O que é que eu entendo com isso? Esse Abissai que está aqui, ele tipifica o Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida. Esse Abissai que está aqui representa a voz de Deus quando nós não temos voz, quando nos momentos difíceis, nos momentos que nós estamos passando lutas, dificuldades, na certeza que nós não venceremos, na certeza que nós não conseguiremos, que nós não daremos passo algum, mesmo assim, vai ouvir a voz de um Abissai dizendo: vai em frente, siga em frente. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala que Ele intercede por nós. Quando nós não sabemos o que fazer mais. Quando nós não damos conta demais de realizar coisa alguma. É nesse momento que o Espírito Santo intercede por mim e intercede por você. É no momento que nós pensamos que vamos perecer. É no momento que nós pensamos que o outro é muito maior do que nós, que aquilo que nós sonhamos é muito superior às nossas forças. É nesse momento que nós ouvimos então a voz do Espírito Santo intercedendo baixinho. Quando nós não temos força, nós não temos voz alguma, nós ouvimos o Espírito Santo de Deus interceder junto ao Pai, e nós vemos a resposta de Deus vir ao nosso socorro, em nosso auxílio. Quantos têm recebido o auxílio de Deus na sua vida, através do Espírito Santo? Diga glórias a Deus. A Bíblia diz desse homem, que ele vai então, aliás todos nós precisamos, né? Quem dera se todos nós, como Davi, tivéssemos um Abissai na nossa vida. Deixe-me te dizer uma coisa, pastor, só é muito pessimista, né? Não. Deixe-me te dizer uma coisa, hoje está muito mais fácil você encontrar um Isbi-Benob na sua vida do que você encontrar um Abissai. Isbi-Benob era o gigante, Abissai era a pessoa que dá ombro. Abissai disse para Davi: você não vai sair mais não, porque vamos correr o risco de você perecer e de morrer.
Você não vai sair conosco mais na batalha, porque vamos correr o risco da lâmpada de Israel se apagar. A lâmpada era o rei que não poderia morrer. Quantos de nós não fazemos o papel de Abissaí, mas de Isbi-Benode? Quantos de nós estamos vendo o outro perecer na nossa frente e nós não temos coragem de saltar na frente do inimigo e dizer: se ele não pode, eu posso. Você não luta somente com ele, você vai lutar comigo também, porque se você, antigamente nós, quando era menino, nós fazíamos isso: olha, se você tocar nele, você toca em mim. O Espírito Santo é da mesma maneira, o cavaleiro, o gentleman. Aquele que toca em nós está tocando na menina dos olhos de Deus. Aquele que toca em você não está tocando em qualquer pessoa, não está tocando em qualquer um, não está tocando em pessoa desmotivada, não está tocando em pessoa que está prostrada no chão, mas está tocando na menina dos olhos de Deus. Por outro lado, gigantes na nossa vida são necessários, porque sem eles provavelmente nós não seríamos ninguém. Mas nós temos que estar preparados, porque um dia nós vamos encontrar com gigantes. Mas nós não devemos ter medo, porque o gigante que nós encontrarmos vai ser da mesma proporção ou do mesmo tamanho da nossa fé, da sua fé, da minha fé, da nossa fé. A Bíblia diz que não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus para nos guardar e para nos proteger, porque com a tentação veio também o escape. Ou seja, pastor, eu não consigo, não dou conta, está difícil, está grande, está enorme. Preste atenção numa coisa, olhe mais um pouquinho, caminhe mais um pouquinho, lute mais um pouquinho, ore mais um pouquinho, dobre o joelho mais um pouquinho, porque você não vai ser derrotado, não vai ser derrotada não. O escape de Deus está preparado para você. Pastor, isso é motivacional? Eu não sou pregador motivacional. Aliás, eu nunca dei conta. Eu sou pregador das verdades de Deus. Se eu estou falando, é porque dá para se viver isso. Se eu estou te dizendo, é porque dá para perceber isso. Se eu estou te dizendo, é porque eu já passei por isso. Se eu estou te dizendo, é que para você também existe uma esperança enorme, grande, de você ficar livre de todos e quaisquer demônios, todos e quaisquer gigantes, todas e quaisquer dificuldades na sua vida, no nome de Jesus. Basta você não se abater, não abaixar as armas, não deixar as armas de lado. Davi foi lutar com um gigante. As únicas armas que ele tinha era uma um estilinguezinho que não valia de nada. Às vezes nós esperamos grandes coisas, e não sabemos que Deus trabalha nas coisas pequenas para que a nossa fé cresça dia após dia. Para nós vai chegar um momento da minha vida, um momento da sua vida, que esses gigantes ficarão para trás, serão somente rastro, serão somente sombras na nossa vida, e nós estaremos olhando para frente dizendo: e até aqui o Senhor foi comigo, até aqui o Senhor foi fiel, até aqui o Senhor me deu a vitória, e daqui para frente, eu de olhos abertos, de olhos postos no Senhor, vou continuar com as minhas vitórias, porque quem luta por mim não sou eu, as armas não são minhas, mas vem daquele que me fez e criou sonhos na minha vida e na sua vida também. Tudo depende de matar o primeiro gigante.
Tudo depende de matar o primeiro. Se o primeiro não for morto, nós não teríamos essas histórias aqui. Se o primeiro gigante não for morto, nós não teríamos essas histórias aqui. Se alguns gigantes na minha própria casa não tivessem sido mortos, eu não teria, a minha esposa não teria, os meus filhos não teriam, o meu neto não teria, os meus netos não teriam, os meus bisnetos não teriam essas histórias, porque alguém teve que matar o primeiro gigante. Davi matou todos. Saul um dia pergunta, pastor, Saul um dia está conversando com Davi, e Davi falou, pode me enviar que eu estou nesse negócio aí, essa parada é comigo mesmo. E Saul pergunta então para Davi assim, o que te capacita a lutar contra esse gigante? O que te capacita a lutar? Eu te pergunto, o que te capacita a lutar? O que te torna capaz de lutar? Davi falou para Saul, eu já matei leão, já matei urso. Se a gente for olhar na Bíblia, leão tem sede de carne. Leão se alimenta de carne. Leão fala da vida carnal, fala do mundo. Leão simboliza o mundo. Leão simboliza o que mais faz as pessoas pecarem, faz as pessoas se distanciarem de Deus. Sexo, dinheiro, poder, ganância, orgulho. Leão significa isso tudo, significa o mundo. Urso significa, às vezes, o pecado. Eu não vou entrar nesses detalhes, não vai dar tempo. Urso simboliza o pecado e o gigante simboliza o diabo, Satanás. E Saul pergunta para Davi, o que te capacita a vencer o gigante? O que te capacita a vencer o diabo? Eu te pergunto. Davi disse para Saul, eu já matei um leão e já matei um urso. Ou seja, para você matar um gigante, você não começa com matando o gigante. Antes de você matar um gigante, primeiro você tem que matar um urso. Antes de você ser colocado diante de um gigante, você vai ter que dar um passo primeiro, de matar as coisas carnais da sua vida. O que te capacita a lutar? O que tem nos dado força e capacidade para nós lutarmos? Davi teve o seu tempo de leão e o seu tempo de urso. Só depois, Deus colocou o gigante diante dele. Quando você tiver a oportunidade, talvez nesta noite algumas pessoas vão querer uma oportunidade. Quando você tiver uma oportunidade de lutar com o urso ou com o leão, primeiro com o leão, não corra do leão. É a primeira etapa da sua vitória, a sua grande vitória lá na frente. Quando for colocado diante de você o leão, não fuja do leão. Quando for colocado diante de você o urso, não corra do urso. Porque um dia vai ser apresentado diante de você um gigante. Um dia vai ser apresentado diante de você um enorme gigante. Para muitos seria a derrota. Para muitos no vale a derrota. Para muitos aquele gigante significaria a morte. Mas para aquele que já matou um leão e um urso, está no vale com um gigante, é um momento de apostasia da vida dele, é um momento aonde ele será exaltado na frente de todas as pessoas. Um leão tem 2 metros, um urso tem, 2,5 metros, 3 metros,
E um gigante tem 3 metros e tanto, esse gigante mais de 3 metros. Você não pode passar, não pode queimar etapas. Você tem que matar primeiro um leão, depois você mata um urso. Só depois Deus vai colocar diante de você um gigante. E quando Ele colocar, não tenha medo, não fuja. Aí você vai ter a coragem necessária para encarar esse gigante. Esse gigante vai falar assim: quem é você? Você está vindo aqui pensando que eu sou o que? Algum animal? E você vai falar para ele: olha, você luta com armas, você luta com coisas, você tem um sonho diferente do meu. Eu não luto com armas, mas eu luto num nome, um nome só: Jeová Sabaó, o Senhor dos exércitos. E é nesse nome que eu vou ser vitorioso. Um nome, o nome de Jesus, hoje te dá vitória sobre todo o mal, sobre todo gigante na sua vida. Vamos ficar de pé. Depois do treinamento que você teve, ou que você tiver, matando o leão e matando o urso, saiba de uma coisa: as pessoas estarão de olho em você. As pessoas estarão olhando o seu exemplo. As pessoas estarão copiando você. Mas um dia você vai ser colocado diante do gigante. E para muitos as pessoas vão dizer: é só derrota. Não tem outro jeito, não tem outro recurso. Mas o plano de Deus é perfeito para a minha vida e para a sua vida. Você vai ser colocado diante do gigante. O gigante e você vão estar no vale. O vale é lugar de humilhação, é lugar de lutas, é lugar de tribulação. As pessoas estarão, os exércitos estarão de um lado vendo, os inimigos estarão de um lado vendo, do outro o povo de Israel vendo Davi lutar com o gigante, olhando Davi ir no vale em direção ao gigante. Do outro lado os inimigos, os filisteus, olhando aquele caminhar. E Davi no meio do vale, aonde Deus colocou. Às vezes no momento que nós pensamos que nós não estamos e nós não damos conta, às vezes nós pensamos que nós pereceremos, porque o gigante nós olhamos é grande demais. Mas é nesse momento que, se nós continuarmos mais um pouco, Deus vai nos exaltar aonde nós estivermos, e todas as pessoas que estiverem nos olhando serão aquelas que aplaudirão, dizendo: é um herói, é um vitorioso. Que família abençoada, que casal abençoado, que pessoa, que jovem abençoado, que pessoa que deve ser seguido exemplo. E você vai olhar para a sua vida, vai olhar para as suas gerações, se forem contadas para você e você tiver oportunidades, as pessoas falarão: o meu pai e a minha mãe um dia mataram um leão, mas hoje eu aprendi a matar gigantes por causa deles. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você nesta noite. Às vezes eu tenho momentos na vida que eu penso que parece que Deus está tão distante, parece que Deus é tão intocável, que a gente beira o desespero, da voz de Deus não sair, da resposta de Deus não vir, do tempo de Deus não alcançar o meu tempo. Aí eu penso, tantas pessoas na Bíblia, tantas pessoas, tantos irmãos já foram vitoriosos, tantos testemunhos nessa mesma área. Eu vou perseverar mais um pouco, eu vou continuar mais um pouco, eu vou afiar a minha espada um pouco mais, eu vou treinar as lutas um pouco mais. Aí eu não desisto, e daqui um pouco Deus me coloca às vezes novamente nos mesmos lugares onde eu não consegui, e naquele mesmo lugar Deus me honra, Deus me abençoa, Deus me exalta, porque eu não desisti e você não vai desistir. Se nós podemos ser vitoriosos e podemos deixar algo para as nossas gerações, nós vamos deixar. Eu
quero orar com você. Eu queria que, se você pudesse, está passando por alguma luta, alguma dificuldade, algum gigante na sua vida, algumas batalhas difíceis, algumas coisas impossíveis na sua vida, eu quero que você saia do seu lugar. Eu poderia orar agora por cada um, mas eu não quero fazer isso desta maneira. Eu quero que você dê um primeiro passo, saia do seu lugar, venha aqui, nesse lugar aqui, que eu quero abençoar a sua vida. Se você tem fé para isso e está precisando de algo, vem aqui à frente agora, no nome de Jesus. Lembre-se destas palavras aqui. Estes 4 nasceram. Esses 4 gigantes nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. O que eu quero profetizar sobre a sua vida é isso. É isso. Além de você ser um vitorioso e uma vitoriosa, conseguir você mesmo vencer os seus gigantes, as pessoas estarão olhando para você e vão fazer as mesmas coisas que você vai fazer, as coisas vitoriosas, e vão ser também pessoas, homens e mulheres vitoriosos, que trarão orgulho para você, no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Amado Deus, nesta noite, ó Pai, eu quero orar mais uma vez. Ó Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso, ó Pai, que tem proporcionado, meu Deus, momentos na nossa vida, para que nós possamos, ó Deus, estarmos pensando, estarmos meditando na Tua Palavra. Ó Deus, obrigado, porque a Tua Palavra é verdade, a Tua Palavra é viva, e o Teu Espírito Santo é que produz isto aqui, ó Pai. O Teu Espírito Santo é que trouxe essas pessoas aqui à frente. O Teu Espírito Santo, ó Pai, é quem constrange, mas é o mesmo Espírito Santo é que também é responsável pelas nossas grandes vitórias na nossa vida. Deus, eu oro para cada uma aqui nesta noite. Deus, eu quero ministrar, ó Deus, nesta noite sobre cada vida aqui, ó Pai, que eles sim serão vitoriosos em nome de Jesus. Ó Deus, que nenhuma dificuldade, ó Deus, que nada, nenhum gigante será capaz de pará-los no meio da caminhada, mas que eles serão honrados, eles serão vistos, eles serão trazidos, meu Deus, com honra, eles serão exaltados, ó Deus, nos lugares aonde o Senhor tem sonhado para cada um deles. Eu sei que cada pessoa aqui tem um sonho, ó Pai, mas eu sei que os teus sonhos são maiores ainda, ó Deus, que eles não possam ter medo de leão algum, de urso algum, porque eu sei que um dia o Senhor vai colocar um gigante na frente deles, mas esse gigante não será para derrota, não será para vergonha, não será para entristecer, mas esse gigante será para que o nome dos seus filhos seja engrandecido aonde eles estiverem, na época que eles estiverem, ó Pai. Realiza o sonho de cada um, Deus. Fortaleça os teus servos, ó Pai. Fortaleça eles, ó Pai, que nem o pecado, nem o mundo, nem o diabo seja capaz de vencer, de tirar, meu Deus, a alegria da caminhada cristã, que nós, por toda a eternidade, e conosco a nossa casa, Senhor, a nossa família, e conosco nossos amigos, ó Pai, que nós possamos ser os Abissaí, símbolo do Teu Espírito Santo, na vida daqueles que necessitam, daqueles que precisam de uma palavra nossa, ó Pai. Tira, Senhor, agora em nome de Jesus, meu Deus, todo o mal que está sobre a vida de cada um dos Teus servos, que precisa de um toque forte nesta noite, ó Pai, que seja agora anulada toda a maldição lançada por cada familiar, pela mãe, pela avó, pelo pai, que nesta noite seja agora tirada de sobre estas vidas, ó Pai, que um novo cântico possa brotar nos lábios, ó Pai, e um cântico aonde as vitórias serão conquistadas no nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida, ó Pai, que eles possam receber aquilo que o Senhor tem prometido,
sem nenhuma dúvida, sem nenhuma sombra de dúvida, sem nenhum medo, ó Pai, mas que sejam exaltados para a honra, para a glória do Senhor, e o que eles aprenderam, eles possam ministrar àqueles, ó Pai, que vai precisar da vida deles em determinado momento da vida. Em nome de Jesus eu oro nesta noite, em nome de Jesus, amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Recebam a vitória de vocês nesta noite, no nome de Jesus. Vocês podem dar uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso. Deus nos abençoe.